Glória a Deus, muita coisa boa acontecendo. Ontem foi dia de batismo na PIBBH, nós tivemos ali num sítio em Sete Lagoas, muitas vidas se entregando cada vez mais a Jesus em novos níveis. E no primeiro domingo de outubro tem batismo de novo. Se você perdeu esse, não perde a próxima oportunidade. Gente, batismo é mandamento, é ordenança, é obediência, não é estou sentindo, não estou sentindo, acho que é a hora, não acho que é a hora. Batismo é o seguinte: aceitou Jesus Cristo, tem que batizar. É uma obediência ao Senhor, e Ele marca o início da sua caminhada. Não tem como você querer crescer na fé se a primeira obediência que Jesus te pede você não está fazendo. A primeira obediência é batizar, as outras coisas vão acontecer como consequência natural disso. Vocês viram aí, agora dia 21 de setembro tem o que, mulherada? Acho que ninguém viu, Keila. 21 de setembro tem um evento de mulheres. E gente, mulheres têm uma força que nós homens às vezes ficamos até constrangidos. Elas têm uma força de mobilização, de participação. Faz um evento de mulher, enche de mulher, elas vêm em peso participar. Isso é muito legal mesmo. No último evento de mulheres que a Fernanda veio, a Fernanda é a nossa palestrante, está vindo direto de Brasília, nós tivemos que pegar todos os bancos de todas as salas da igreja, colocar aqui nesse auditório, e ainda tivemos que fechar as portas da igreja, e mulheres ficaram do lado de fora sem conseguir entrar. Para você ver o que aconteceu aqui. Dessa vez nós decidimos fazer inscrição para não correr o mesmo risco. Então as inscrições já estão acabando, e se você não correr, você vai ficar de fora dessa. Já são mais de 100 mulheres, e dessas mais de 100 mulheres, umas 70 mulheres não são da PIBBH, são de outras igrejas que já se inscreveram. Porque o pessoal de dentro pensa assim: não, eu vou deixar para a última hora, porque eu sou membro da igreja, vai dar para fazer. Só que na hora que esgotar a capacidade de pessoas que cabe no auditório, sendo membro ou não, fazendo parte da liderança ou não, da diretoria ou não, acabou as vagas. Então você que é mulher dessa igreja, não desonra a sua igreja deixando para fazer por último. Faz logo, corre, faz a sua inscrição. E você já sabe, aqui na PIBBH ninguém nunca deixou de fazer nada por falta de dinheiro e de recursos. Se você não pode, fala com a gente e a gente vai dar um jeito de você participar. E esse recado é o mesmo para o nosso acampamento de crianças que vai acontecer em outubro. Se você quer que o seu filho participe e você não tem recurso, fala com a gente vai correr atrás, e o seu filho não vai deixar de participar por causa disso. Agora, esse é um grande investimento na vida do seu filho. Por quê? Lá não tem celular. Ele pode até levar, ele pode até ter o dele, mas vai ser recolhido. Lá não tem televisão, lá não tem videogame, lá não tem distração. É investimento espiritual na vida do seu filho, 24 horas por dia, 3 dias, vai ser intenso, e eu tenho certeza que ele vai voltar diferente, e você vai falar assim: pastor, obrigado pela turma do Pibinho, obrigado pelo Ministério Infantil da igreja, nós estamos vivendo um novo tempo em casa, meus filhos já estão inscritos, vão participar. Faz esse investimento na vida do seu filho. Ah, pastor, ele não quer. Ah, pastor, ele está com vergonha de ir. Não quer e está com vergonha, é só até entrar. Depois que entrou e começa as brincadeiras, começa o acampamento, ele nem lembra que você existe. Ele nem vai querer voltar para casa depois. Então, mesmo que ele está com medo, vergonha, investe na vida dele, envia ele, eu tenho certeza que ele não vai se arrepender. Esse é um baita investimento que você faz na vida do seu filho, amém? Nós estamos numa série de mensagens chamada O que é o que é, e nós estamos trabalhando aqui o que é ser cristão. Por quê? Porque nesse mundo de sociedade líquida, nesse mundo de relativismo, a verdade é que ninguém nem sabe o porquê que faz determinadas coisas. Eu me lembro de uma moça que ela serrava a perna do peru toda vez que ela ia colocar no forno. E ela repetia isso todas as vezes. Ela ia colocar o peru no forno, ela primeiro serrava as pernas, e ela nem sabia o porquê ela estava fazendo aquilo. Um dia alguém perguntou para ela o porquê que ela fazia aquilo, ela falou de bate-pronto: é porque a minha mãe sempre fez. Mas a mãe sempre fez porque o forno daquela época era pequenininho, porque o fogão daquela época era pequenininho e não cabia o peru inteiro, então tinha que serrar a perna dele para ele fechar a porta. Mas hoje o forno é muito maior, e às vezes a gente continua repetindo as coisas e refazendo, e no mesmo ciclo sem saber. Às vezes você está na igreja e nem sabe por que está.
Você está nesse culto e nem sabe o que você está fazendo aqui. Então às vezes você acha que é cristão porque é membro de uma igreja, porque frequenta uma igreja, mas no dia do juízo final pode ser que você descubra que você não é um cristão verdadeiro. E eu estou aqui como seu pastor que ama a sua vida para te alertar. Você não precisa chegar no dia do juízo para descobrir isso. Você pode descobrir agora e já mudar o rumo da sua vida. O interessante é que nessa série toda nós temos entendido o quanto que o Espírito Santo é importante na nossa caminhada. Só que muitas vezes, por causa de muitos movimentos que existem aí fora, nós decidimos viver sem o Espírito Santo. Por causa de muita coisa que acontece, muita coisa que você vê nas redes sociais, muitas loucuras que acontecem por aí, você fala assim: eu tenho medo do mundo espiritual, eu não sei se eu quero esse Espírito Santo, então eu prefiro ir para o outro extremo e viver como se o Espírito Santo não existisse. Mas eu penso até que essa é uma das estratégias do inimigo, porque o Espírito Santo é extremamente importante na nossa caminhada, assim como Deus Pai e Deus Filho. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Não sou eu que te convenço do pecado, nem você mesmo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então se você o rejeita, é óbvio que o seu coração vai ficar petrificado. É óbvio que o seu coração vai ficar duro. É óbvio que você vai ser insensível às palavras duras que você fala, às palavras de morte que você fala, aos ataques que você faz. É óbvio, você está longe dele. É o Espírito Santo que faz com que nós nascemos de novo. É Ele que nos regenera. Sem o Espírito Santo não tem como nascer de novo. É o Espírito Santo que nos capacita na palavra. Ele nos lembra da palavra. Ele faz com que a palavra fique no nosso coração para que a gente não peque contra o Senhor. É o Espírito Santo que produz em mim e em você o caráter de Cristo. O fruto do Espírito, paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, é o Espírito Santo que gera o fruto em nós. Agora, se você não acredita no Espírito Santo, se você rejeita o Espírito Santo, é por isso que você também não tem um fruto. É o Espírito Santo que nos dá dons, para que nós possamos servir. E hoje nós vamos abordar exatamente isso, os dons do Espírito Santo. E você que abriu a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1, se não abriu, dá tempo de abrir, 1 Coríntios 12, verso 1, quero convidar você a ler esse texto comigo. Ele também vai ser projetado aqui na tela, e ele diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados aos ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Feche os seus olhos mais uma vez e peça a Deus que através do Espírito Santo, que fale ao seu coração nessa manhã. Deus de amor, Deus de bondade, de graça e de misericórdia. O Senhor que é o nosso Pai, que nos ama tanto, que nos chamou de filhos, que nos adotou através do sacrifício de Cristo. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que nesta manhã envie o Teu Espírito Santo para falar conosco de modo sobrenatural. Que o Teu Espírito Santo fale de modo sobrenatural e de modo natural, que Ele fale de maneira universal a todos os crentes que estão aqui nessa manhã, mas de maneira muito pessoal a cada coração. Espírito Santo, quebre a cegueira espiritual, tire as correntes, as amarras, quebrante os corações,
nos torne como terreno fértil, nos torne como corações quebrantados, sensíveis àquilo que o Senhor quer fazer. Nós queremos viver para a Tua honra e a Tua glória, Deus, e pedimos ao Senhor que nos capacite através desta palavra, para que sejamos ainda mais aprovados pelo Senhor. Nos capacita como igreja, e em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja... Olha, antes de eu falar toda a igreja diz, vocês já falaram amém, glória a Deus por isso. Eu gosto de ser pastor de uma igreja que participa, que reage, isso é muito bom. A primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto aqui, é que a ignorância, ela gera muitos problemas. A falta de conhecimento, a falta de entendimento, ela pode gerar problemas em todas as áreas da sua vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Neste texto, Paulo ele vai falar para a igreja de Corinto, mas antes de entrar propriamente na igreja de Corinto, é importante que você entenda sobre a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, no primeiro século, era uma metrópole muito próspera, uma metrópole que estava crescendo numa velocidade muito grande, e era uma cidade multicultural. Ali existiam pessoas de todos os povos, tribos e raças, de todas as nações. Essa era Corinto, uma cidade muito importante. E essa igreja então, ela nasce em Corinto, só que é uma igreja que tem muita dificuldade com a imoralidade sexual, é uma igreja que tem muita dificuldade, porque ela está alcançando gente vaidosa, orgulhosa, pessoas que adoravam ídolos, deuses pagãos. Era uma igreja que estava sofrendo com a imaturidade dos crentes, não por causa da culpa disso que eles tinham, mas porque eram neófitos, novos na fé, e por causa disso carregavam muita coisa do tempo passado. A igreja de Corinto começou a crescer e cresceu rápido. No entanto, a liderança da igreja teve muita dificuldade. Se você ler toda a carta de Corinto, você vai ficar abismado com as lutas que a liderança tinha. Às vezes a gente olha a igreja hoje e fala: não, hoje é difícil ser pastor. Querido, pega a igreja da Galácia, pega a igreja aos Coríntios, pega a igreja de Éfeso, e você vai ver a luta que esses homens tiveram para pastorear essas igrejas. A igreja de Corinto, ela estava dividida, e ela estava dividida porque os crentes estavam buscando poder, eles estavam buscando acessos, eles estavam buscando privilégios. Por causa disso, eles estavam usando aqui os dons como possibilidade de se amostrarem, eles estavam usando os dons como uma possibilidade de se colocarem acima dos outros. E aí então você tinha naquela igreja muito orgulho, muita soberba, muita vaidade, muita competição de egos, muitos ciúmes, muita comparação. E quando eu li isso daqui, eu fiquei até mais em paz, porque eu pensei: graças a Deus não é só na PIBBH que essas coisas acontecem. Graças a Deus que não é só na Ibaviva, a igreja que eu pastoreei antes. Graças a Deus que não são só as igrejas de hoje, as igrejas do primeiro século também lutou contra essas dificuldades. Por isso que um pastor de uma igreja local, gente, ele não pode ser aquele bobão, sabe, que fica só rindo para todo mundo. O pastor de uma igreja local tem que ser uma liderança séria. Ele não pode fingir que não está vendo algumas coisas. Ele precisa pontuar, ele precisa corrigir, ele precisa exortar, porque esses pecados aqui, eles levam uma igreja à morte. Aí você pode falar: não, pastor, uma igreja não morre. Não morre a igreja de Jesus, mas a igreja local morre sim. As 7 igrejas da Ásia Menor estão todas debaixo de escombros, porque o próprio Jesus disse em Apocalipse: se vocês não se arrependerem, eu moverei o candelabro de lugar. E o candelabro é uma peça que ilumina e fica no centro da mesa, mas se ele não ilumina mais, ele tem que ser guardado, ele não pode ficar em destaque. Então tem muita igreja que existia e não existe mais, porque Deus moveu o candelabro de lugar. Tem muito cristão que era muito usado por Deus no passado e não é mais, porque Deus moveu o candelabro de lugar. Então, se esses pecados não são tratados, eles podem levar a igreja à morte. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quanto aos dons, porque ele já corrigiu aqui muita coisa no capítulo 11, quanto aos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. A igreja de Corinto não era ignorante no sentido de desprovida de conhecimento. A igreja de Corinto não era ignorante no sentido de não conhecer os dons. Na teoria ela conhecia todos os dons e na prática também.
Se você ler o texto do apóstolo Paulo, você vai ver que essa igreja tinha todos os dons. Eles eram ignorantes no sentido do propósito do dom, porque conhecer o dom eles conheciam e usar o dom eles usavam, mas eles estavam usando o dom para benefício próprio, para se amostrarem, para aparecerem. Eu penso, querido, que toda vez que um cristão, presta atenção nisso daqui, ele usa o seu dom para aparecer, para ganhar dinheiro, para se colocar acima dos outros, para se amostrar, o diabo deve olhar para ele e falar assim: eu gosto assim, amostradinho, é desse jeito que eu gosto. É assim que o diabo quer que você viva, todo amostradinho com o seu dom, tirando proveito, ganhando dinheiro em cima do seu dom, conquistando fama em cima do seu dom. Em relação aos dons espirituais, há algumas linhas teológicas. Os cessacionistas, eles dizem que eles cessaram, que os dons foram importantes na época de Jesus e do apostolado para trazer credibilidade à mensagem. Há também quem pense na contemporaneidade dos dons, ou seja, Deus faz o que Ele quer, usa quem Ele quer, dá o dom que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu não quero que vocês sejam ignorantes, vocês precisam não só saber a respeito dos dons, mas principalmente entender o propósito de cada dom. Por isso ele diz assim: olha, vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, vocês eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: antes de Jesus Cristo, eu e você estávamos no lamaçal do pecado. Eu e você estávamos no reino das trevas, e nesse lugar aqui, gente, não há liberdade. Nesse lugar eu sou escravo dos prazeres, nesse lugar eu sou escravo da carne. Eu não consigo sair do lamaçal do pecado sem o auxílio de Cristo. Eu sou escravo, mas Ele me alcançou quando eu não merecia e não tinha nada para entregar em troca. Foi a graça dele que me tirou daqui e me transportou para o seu reino de luz. Só que no seu reino de luz agora eu tenho um livre-arbítrio. Eu posso fazer escolhas, eu posso escolher pecar ou não. Lá eu não tinha escolha, agora eu tenho. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu posso escolher o que eu vou fazer da minha vida. E por isso que o apóstolo Paulo diz: não use a sua liberdade para dar ocasião à carne, mas use a sua liberdade para você seguir a Cristo. Andeis no Espírito e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Mas agora que nós estamos aqui, o que pode acontecer? O apóstolo Paulo fala que nesse contexto aqui, nós éramos escravos de ídolos mudos. O que é um ídolo mudo? É alguém que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos e pés, mas não se mexem. Agora, como que eu e você podemos ser escravos de um ídolo mudo? Porque no passado um ídolo mudo era uma imagem. O povo pegou o brinco, o cordão, o anel, derreteu, fez um bezerro de ouro. Hoje os ídolos mudos, eles são ideais. Os ídolos mudos são as nossas utopias. Os ídolos mudos são a estabilidade financeira que nós queremos tanto alcançar, e em detrimento dessa estabilidade financeira, nós negligenciamos o nosso tempo com Deus, nós negligenciamos o servir a Cristo, nós negligenciamos o tempo de estudo da palavra. Ídolo mudo é tudo que nós colocamos no lugar de Deus. Agora você pode se perguntar: como que um ídolo mudo pode me controlar? É simples, porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, versículo 19, que por trás de todo ídolo mudo tem um demônio. O diabo coloca um demônio atrás de tudo que você estabelece como ídolo. Então às vezes você estabeleceu uma imagem, um cordãozinho, uma pulseirinha, um relógio, é um objeto, não tem vida, mas porque você colocou aquele objeto no patamar de um ídolo, o inimigo coloca um demônio, para que a partir daquilo você seja controlado no seu padrão mental. Lembra? Padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento gera habitação espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12 o que? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque padrão mental modela comportamento, e comportamento abre portas no mundo espiritual. A questão é: eu estou abrindo portas para o reino das trevas, ou eu estou abrindo portas para o reino da luz? Essa é a grande questão.
Agora eu te pergunto, o que é que você tem colocado na sua vida no lugar de Deus? Se uma semana tem 168 horas, quantas destas horas você passa em adoração, em culto ao Senhor, glorificando Ele com tudo que você faz, seja trabalhando, estudando, mas com a motivação de glorificar o Senhor? E quantas dessas horas você passa conquistando coisas para você, sem a motivação de glorificar a Deus? É só pelo seu prazer, é só pelo seu benefício, é só para você se salvar, se proteger, se garantir, porque pode ser que você colocou o sucesso da carreira como um ídolo na sua vida. Pode ser que você colocou uma moeda chamada real, ou uma moeda chamada dólar, como um ídolo na sua vida. E essas coisas, gente, não tem problema nenhum. Não tem problema você ter um celular, ter um carro, ter um dinheiro. O problema é quando essas coisas se transformam em ídolos para você. Porque agora tem possessão demoníaca, agora tem influência demoníaca, agora tem manipulação espiritual. E por trás de todo e qualquer ídolo, o apóstolo Paulo fala que tem um demônio. Para quê? Para te induzir a não dedicar o seu tempo a Deus e gastar todo o seu tempo, a sua energia, o seu esforço e os seus melhores anos da sua vida correndo atrás do vento, lutando por coisas vãs e conquistando aquilo que não vai garantir nada. Porque nós pensamos que o dinheiro garante a nossa segurança, nós pensamos que o dinheiro garante estabilidade, mas aí vem uma pandemia e te mostra que você pode ter o dinheiro que for. Se Deus falar não levanta, você não levanta. Se Deus falar você não acorda hoje, você não acorda. E aí o único que poderia nos socorrer, o único que poderia nos proteger e o único que pode realmente nos garantir, nós deixamos de lado e focamos nas outras coisas. Por quê? Manipulação do mundo espiritual. Por isso que a ignorância, ela gera problemas. Em segundo lugar, olhando para esse texto, eu aprendo que a incompreensão dos dons, ela gera confusão no nosso meio. 1 Coríntios 12, 4, o apóstolo Paulo diz o quê? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas Deus é o mesmo. Se você observar, o apóstolo Paulo faz 3 destaques aqui: tipos de dons, tipos de ministérios e formas de atuação. Então no nosso meio há pessoas que têm dons diferentes dos outros, participando de ministérios diferentes e atuando de maneira diferente, mas o Espírito Santo é o mesmo. Senhor ali no grego é Kyrios, que é Jesus Cristo, e aqui o Pai é o nosso Deus. Então não importa, você prega diferente de mim, não importa, o seu ministério é diferente do meu, não importa, o seu dom é diferente do meu, mas quem é que nós estamos servindo? Porque a confusão que acontece na igreja é quando você pega o seu dom e usa para benefício próprio e não mais para o Senhor. Então agora o Espírito não é mais o mesmo, a motivação não é mais o mesmo. A confusão acontece quando você pega o seu ministério para destacar você mesmo. Então agora o Kyrios não é mais o mesmo, o Senhor não é mais o mesmo, o Deus que rege todas as coisas não é mais o mesmo, porque você se colocou nesta cadeira. O propósito dos dons é nos dar ministério. Por isso o que nós precisamos entender é que dons são expressão da graça de Deus. Você não merecia o dom que você tem, mas Deus te deu pela graça. Não é mérito seu, não é mérito meu. Todo cristão, ele recebe de Deus um dom. E esse dom que você recebeu não é porque você é bonito ou feio, não é porque você tem condição ou não, é a graça de Deus. E o propósito desse dom é agora colocar você dentro do corpo com uma função, porque todos os órgãos dentro de um corpo têm função. Nenhum órgão está aqui sem função, nenhum órgão está aqui inativo, por menor que seja, por mais invisível que ele esteja, todos os órgãos têm função. Então se você é cristão, você tem que ter um dom, porque você vai ser inserido no corpo de Cristo, e no corpo de Cristo todo mundo trabalha. Não tem como você falar eu faço parte do corpo se você não está trabalhando. Não tem como você falar eu faço parte do corpo se você não está servindo. Então uma das formas de você saber se você é verdadeiramente cristão ou não
é se você está servindo ou se você não está servindo. Porque um órgão que não funciona mais precisa ser tirado. Um órgão que não tem função, ele precisa ser colocado para fora. Aqui dentro só pode ter órgãos que estão funcionando. Então, gente, ministério não é lugar de passividade, aonde eu uso os meus dons como troféus, como medalhas de honra. Olha aqui o meu dom da pregação, da palavra, da profecia. Olha aqui o meu dom da cura. Tem muita gente que está no ministério como um lugar passivo e usando os dons como medalhas. Mas dons não são medalhas, dons são ferramentas para que você possa servir mais, para que você possa servir melhor. E por que o apóstolo Paulo está trazendo essa construção? É muito simples, porque a igreja de Corinto, como a igreja de hoje, ela estava buscando os dons do Espírito, mas não como uma ferramenta para servir melhor as pessoas, e sim como uma estratégia para que eles fossem mais servidos pelos outros. Afinal, eu tenho dons que você não tem, então já que você não tem tantos dons quanto eu, você deveria estar aqui me servindo. A igreja de Corinto estava buscando dom para se colocar acima dos outros. Olha, eu sou melhor do que você porque Deus me deu mais dons do que deu para você. Olha como eu canto melhor do que você. Olha como eu ensino melhor do que você. Olha como eu contribuo mais do que você. Então o apóstolo Paulo vem trazer essa exortação. Agora, esse não é um problema da igreja de Corinto apenas. Esse é um problema da igreja. Porque a igreja ela é composta de pecadores. A igreja é composta de pessoas vazias, a igreja é composta de pessoas carentes, de pessoas que nunca tiveram sucesso em nada na vida, de pessoas que foram fracassadas em muitas outras áreas e que às vezes na igreja ela consegue ter um destaque. Ela tem um microfone, ninguém nunca deu um microfone na mão dela, às vezes a igreja dá um microfone. Ela nunca teve a chance de falar para muitas pessoas, a igreja dá essa oportunidade. Ela nunca liderou nada, a igreja dá a oportunidade dela liderar. E às vezes porque são pecadores, pessoas falhas, às vezes porque estamos vazios, estamos carentes, nós usamos aquilo que Deus nos deu para o nosso próprio proveito. E é por isso que o apóstolo Paulo está tratando isso aqui. Agora me diz, qual que é a sua motivação ao buscar os dons? Você pode até mentir para mim, mas para Deus você não mente. Então aí em oração, fala a verdade, seja verdadeiro com Ele. Você gostaria de ter o dom da liderança para quê? Para dominar pessoas? Ou para servir mais as pessoas? Porque hoje você pode falar assim, pastor, a semana tem 168 horas, eu não tenho tempo para servir. Então você está buscando dom para quê? Porque o dom é para você servir mais. Então se você servia 10 horas, agora você vai servir 20. O dom é para você servir melhor. Então qual é a sua motivação ao querer o dom de cantar? O dom de tocar? Qual é a sua motivação ao buscar o dom do ensino? É ganhar dinheiro em cima disso? É garantir uma estabilidade? É garantir um sucesso? É provar para a sua família que você venceu na vida? Essa é a sua motivação? É dizer para as pessoas, olha onde eu cheguei, olha onde Deus me colocou, porque a motivação correta de buscar os dons tem que ser servir mais, é lavar mais pés, é abraçar mais pessoas, é levantar mais os caídos, é abraçar quem está perdido, é cuidar de gente. Se essa não é a sua motivação, hoje você precisa confessar o seu pecado a Deus e pedir ao Espírito Santo que te ajude a amar mais a Ele e mais as pessoas. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, você que colocou como carreira um ídolo na sua vida, você que colocou o dinheiro como ídolo na sua vida, você que colocou segurança, estabilidade como ídolos na sua vida, descanso como ídolo na sua vida, você era controlado pelos demônios, a partir de opressão, de manipulação, de influência. Mas agora, você que está em Cristo não, Ele vai dizer assim, olha, o Espírito é o mesmo, Kyrios, Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo. Você tomou a decisão de não mais ser controlado por demônios, para a partir de agora ser dirigido pelo Espírito Santo. E aqui é uma diferença gritante. Você tomou uma decisão de abrir mão dos ídolos, para adorar e servir o único e verdadeiro Senhor deste universo, que é Jesus Cristo.
Você abriu mão de adorar que é Satanás, e agora você vai ser cuidado pelo Deus que é Pai. Por isso que você pode pedir dons, por isso que você pode servir as pessoas, porque enquanto você está cuidando dos outros, é o Espírito Santo, é o Deus Pai e é o Deus Filho que cuida de você. Aqui você serve ao demônio em troca do dinheiro, você serve ao demônio em troca da fama. Não é isso que muitos artistas fazem, muitos empresários de sucesso estão fazendo, muitos políticos estão fazendo? Olha, eu presto culto a você e você me dá o que eu quero. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo: olha, deixa isso aqui que não presta, porque aqui você se sacrifica para receber, e vai para cá porque aqui você recebeu antes de fazer. Aqui ele cuida de você só por você ser filho. Agora, o que me impressiona é que, sabendo disso, muitas vezes nós escolhemos ainda esse caminho aqui. Padrão de pensamento modela comportamento. É por isso que tem tanta gente correndo atrás do vento, lutando por coisas vãs, porque padrão de pensamento modelou comportamento. Você não consegue entender que Deus pode cuidar de você, você não consegue confiar em Deus, você não consegue se entregar. Terceiro lugar, os dons não são medalhas para exibição, mas ferramentas para o servir. 1 Coríntios 12:7, o texto diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. A manifestação do Espírito não é para você se tornar maior e melhor. A manifestação do Espírito não é para o seu benefício, a manifestação do Espírito é para o bem comum. Agora me diz, a sua vida gera bem comum? Quando você chega num lugar, as pessoas dizem assim: graças a Deus o Isaac chegou, graças a Deus a Renata chegou, porque são pessoas que visam o bem comum. Ou quando você chega num lugar, as pessoas elas ficam até mais afastadas, porque elas sabem que você só pensa em você, você só se importa com o seu nome, com a sua carreira, com aquilo que você faz. Em cima desse texto eu quero destacar algumas verdades. Primeiro, todo mundo que nasceu de novo recebeu de Deus um dom. Todo cristão tem pelo menos um dom, e não existe um cristão que também tenha todos os dons. Por quê? Porque nós somos um corpo, e no corpo todo mundo tem que servir. Agora, esse dom tem um objetivo, e você precisa não só saber qual é o objetivo desse dom, mas praticá-lo com a motivação certa. E de acordo com o apóstolo Paulo, você não deve exibir os seus dons como troféus, você não deve exibir os seus dons como medalhas, mas você tem que usar o seu dom como uma ferramenta para a edificação do corpo. Em relação aos dons é assim: Deus decide, Deus dá e você obedece. Charles Spurgeon, ele afirmou que a sabedoria é o conhecimento correto, que sabedoria é o correto uso do conhecimento, porque saber não é suficiente, devemos aplicar o que sabemos de forma correta. Em outras palavras, você não escolheu os dons que Deus te deu, mas uma vez que Deus te deu, agora você pode escolher se você vai usar para a glória dele ou para a glória do seu nome. Você não escolheu os dons que Deus te deu, mas você tem a opção de escolher se você vai usar esse dom para tirar proveito, benefício, ou se você vai usar esse dom para glorificar o nome de Deus. Pense nos dons como ferramentas. E se você vai construir uma casa, você precisa de uma pá, de uma enxada, de um martelo, de um prego. Não tem como construir uma casa só com martelo, não tem como construir uma casa só com pá. Agora, quem é que vai dizer qual ferramenta usar, a hora certa de usar e como usar? Este alguém é o Espírito Santo de Deus. A igreja é viva, a igreja está aqui, ela é orgânica, sabe? Ele vai mover o seu coração, e Ele vai tocar em você, e Ele vai usar você, e nessa construção do Espírito Santo, a igreja vai crescendo e se tornando mais relevante. Deixa eu ilustrar de outra maneira. Eu quero que você imagine um rim. Você já pensou nos dons como ferramentas de trabalho, e agora eu quero que você pense num rim. A função de um rim é filtrar o sangue das toxinas, das impurezas,
para que esse sangue oxigenado alcance outros órgãos e faça com que esses órgãos executem melhor a sua função. Agora, se você não coloca esse rim na presença da água, se você não expõe um rim à água, acontece que esse rim vai ficar sobrecarregado, e ele não vai conseguir mais trabalhar com excelência. E a função dele, que era filtrar as toxinas, agora porque ele está sobrecarregado, ele vai deixar passar. E ao deixar passar as impurezas, ele vai levar os outros órgãos à falência. Dentro dessa analogia, o rim é você. Os outros órgãos são seus irmãos em Cristo. E a água é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, sem o Espírito Santo, você que deveria servir com naturalidade, porque o trabalho do rim não é pesado, é a função dele. Deus o fez para filtrar o sangue, o designer dele é perfeito para isso, mas sem a água o trabalho fica pesado. Sem a água ele fica sobrecarregado, sem a água ele perde a paixão, sem a água ele perde um ânimo, sem a água ele não consegue fazer o que ele nasceu para fazer. E aí o que acontece? Todas as impurezas que antes ele deveria barrar, agora ele deixa passar, e ele começa a matar a família, e ele começa a matar os seus amigos, e ele começa a levar os outros que estão ao seu lado à falência. Você precisa entender que sem o Espírito Santo, o que você nasceu para fazer se torna difícil de fazer. Sem o Espírito Santo, aquilo que era leve, prazeroso, agora fica difícil. Então a questão não é que você deve abrir mão do ministério, a questão não é que você tem que servir menos, a questão não é que você tem que descansar mais, a questão é que você tem que voltar para o Espírito Santo de Deus. Tirar o ministério, tirar o serviço não vai te ajudar, só vai piorar. A questão é que você virou um religioso. A questão é que você está trabalhando para Deus sem ter vida com Deus. Por isso que tudo fica truncado, tudo fica difícil. É por isso que você que antes filtrava as conversas e não deixava a fofoca passar, agora deixa. É por isso que antes você que via a beleza nas coisas por causa do Espírito Santo que te concede um olhar de graça, agora só consegue criticar tudo à sua volta, porque você está longe do Espírito. Por isso você que antes fluía, e o servir era prazeroso e gostoso, agora não. Mas o problema não é o ministério que você está, não são as pessoas que estão ao seu lado, o problema é que você está longe do Espírito Santo. Você tem uma vida até de devocional, mas não tem uma vida de devoção. Você lê a Bíblia, mas você não deixa a Bíblia ler você. Você fala com Deus, mas você não dá tempo para Deus falar com você. Você faz reunião com Deus, mas você não tem relacionamento com Ele. Esse é o problema do crente. Assim como o corpo precisa da água para que o rim possa funcionar perfeitamente, o corpo de Cristo precisa do Espírito Santo para que você funcione da forma correta. O rim não pode falar, o problema é o coração. O rim não pode falar, o problema é o pâncreas. O rim não pode falar, o problema é o estômago. Ele vai falar o quê? O problema é que eu estou com pouca água. As pessoas que estão do seu lado não são os seus problemas. O seu ambiente, aonde você está inserido, não é o seu problema. O ministério não é o seu problema. A igreja que você está não é o problema. O problema é que você está tentando fazer para Deus sem Deus. O problema é que você está longe do Espírito, é que você se tornou um religioso, um conhecedor das Escrituras, um frequentador de igreja assíduo, mas você está longe da presença do Espírito. E aqui entra o quarto ponto. 1 Coríntios 12, 11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito que distribui individualmente a cada um como quer. E o quarto ponto é um alerta para você: não use a graça contra a graça. O quarto ponto talvez seja o melhor conselho que eu possa te dar, e algo que pode te livrar de muitas consequências do mundo espiritual. Não use a graça contra a graça. Pastor, o que isso significa? Imagine que eu dê para você um cargo, ou não, imagine que você dê para um funcionário ou membro da sua equipe um cargo, uma função,
um título, um poder, uma autoridade, e essa pessoa na qual você concedeu tudo isso, começa a usar o cargo, a função, o título, o poder e a autoridade, só que agora para destruir você. É isso que nós estamos fazendo com Deus, ou pelo menos tentando fazer. Imagine que você dê para uma pessoa uma arma, para ela se defender, só que essa pessoa pega a arma, imediatamente ela aponta para você e coloca a sua vida em risco, e ameaça você. É isso que nós estamos fazendo com Deus. Não use a graça contra a graça. Eu quero te dar alguns exemplos bíblicos para ilustrar e para que você possa entender mais sobre isso. Deus deu para Sansão uma força descomunal e sobrenatural para ele libertar Israel das mãos dos filisteus. Mas Sansão usou a força que Deus deu para tirar proveito. Usou a força que Deus deu para conseguir o que ele queria. Usou a força que Deus deu para ter acesso aos prazeres da carne. E Sansão, que foi levantado por Deus como um juiz, e o tempo dos juízes antecede a monarquia, então um juiz naquele tempo era a imagem de um futuro rei. Tamanho poder, autoridade e honra que Deus deu para Sansão, mas porque ele usou a graça contra a graça, ele terminou a vida como um palhaço, com seus inimigos dando risada da cara dele. Deus deu para Saul o privilégio de ser o primeiro rei de Israel e governar com justiça, mas ele usa do reino que Deus deu, da autoridade que Deus deu, para se auto-vangloriar, e aquele que Deus levantou, o próprio Deus retirou. Deus deu para Ananias e Safira condição financeira para abençoar o reino, mas eles maquiaram a generosidade, eles tiveram uma generosidade fingida, usaram a graça contra a graça e caíram duros diante do próprio Deus. Balaão, Deus deu para ele o dom de profecia, e ele começa a usar o dom de profecia para ganhar dinheiro em cima dos outros. Ele usa o dom de profecia para enriquecer na vida, e Balaão se transformou em sinônimo de ganância e corrupção espiritual. Jesus deu para Judas acesso, e Judas usou o acesso que Deus deu para atrair o próprio Filho de Deus. Usou a graça contra a graça, terminou a vida enforcado. Muito cuidado, presta atenção. Deus te deu a vida. Essa vida que você tem não é sua, Ele te deu. Deus te deu o fôlego. Ele te faz acordar todos os dias. Deus te deu inteligência. Pastor, não foi Deus que me deu. Levanta a sua mão, eu vou orar para Deus tirar então. Aí eu quero ver se foi Deus que deu ou se você que conquistou. É muito simples. Pastor, não, eu acessei esses lugares porque eu sou muito bom. Então vamos orar, vamos fazer o seguinte: Deus, tira a mão dessa pessoa, tira a bênção dela, e eu quero ver o que vai acontecer. Pastor, eu sou forte mesmo, olha como eu sou saudável, olha... Deixa Deus tirar a mão. Deus te deu inteligência, Deus te deu criatividade, Deus te conectou com as pessoas certas, Deus tem aberto portas para você. Não use isso para benefício pessoal. Não use o seu dom para se autopromover. Não use o seu dom para se enriquecer. Não use o seu dom para garantir segurança para você. Sabe por quê? Deus já te deu segurança, Deus já te deu provisão, é Ele que sustenta a sua casa. Você não pode ter a motivação errada a usar aquilo que Deus te deu, porque senão você está usando a graça contra a graça. Deus é gracioso, mas não use a graça de Deus para pecar contra Deus. Deus é misericordioso, mas não use a misericórdia dele para você permanecer numa vida errada. Deus te deu livre-arbítrio, mas Ele mesmo diz: não use da liberdade que eu te dei para dar ocasião à carne. Não use a graça contra a graça. Tem desertos na vida que Deus nos coloca, não é a gente que entra, Deus nos coloca, para que nós possamos aprender que Ele é Deus e que nós somos seus servos. Não use o dom de Deus contra o próprio Deus.
Não use o dom de Deus para se colocar acima dos seus irmãos. Em quinto lugar, o que eu aprendo aqui é a respeito da interdependência, e que é isso que mantém o corpo funcionando. Do 14 ao 21, o apóstolo Paulo vai fazer essa analogia do corpo, dizendo que o corpo não é composto de um só órgão, mas de muitos. E aí ele vai trazer o exemplo do ouvido que fala, imagina se o ouvido fala, eu quero ser olho, não quero ser ouvido. Imagina se a mão fala, eu não quero ser mão, eu quero ser pé. E ele vai nos ensinar sobre um conceito poderoso, que é o conceito da interdependência. Mas para que você entenda a interdependência, você primeiro precisa entender o que significa dependência. Dependência é o que um bebê tem da sua mãe quando está no ventre dela. Ele não consegue fazer nada sem a mãe. Ele depende da mãe para respirar, a mãe respira e respira por ele, a mãe come e alimenta ele, tudo o que ele faz, ele é completamente dependente da sua mãe. Isso é a dependência, não existe vida sem o outro. A independência é quando eu não preciso de você, e é o que os filhos fazem ali nos 18, 19 anos, olha pai, olha mãe, obrigado por tudo, ou pelo menos deveriam fazer. Mas eu estou indo conquistar minha família, estou indo conquistar minha casa, agora eu estou cortando o cordão umbilical, eu vou honrar vocês, eu vou cuidar de vocês, mas eu não preciso mais do sustento de vocês. Isso é independência. E a interdependência é quando eu preciso de você para viver e você precisa de mim. O órgão ou o coração é um órgão brilhante, é um órgão maravilhoso, mas o que seria do corpo sem o pulmão? O que seria do pulmão sem o pâncreas? O que seria sem o rim? O que seria sem o estômago? Ou seja, não há vida se não houver a interdependência de todos os órgãos. A mesma coisa é o cristão. É por isso que não tem cristão fora de igreja. Não tem como viver o cristianismo fora do corpo de Cristo. E você pode dizer qualquer coisa que você quiser a respeito da igreja, mas Ele escolheu esse ajuntamento para chamar de seu corpo. Ele escolheu a comunidade dos crentes para chamar da sua noiva, da sua pupila. E não tem como, querido, você querer ser meu amigo se você não gosta da minha esposa. Tem como, você não vai acessar o meu núcleo íntimo, você não vai acessar a minha casa se você não gosta dela. Não tem como você falar que ama Jesus e não gosta da noiva. Ele não vai entender esse discurso. Nós dependemos uns dos outros, porque nós somos discipulados na caminhada, é o ferro afiando o ferro, é o homem afiando o homem. Nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos. Nós dependemos sim uns dos outros. Em sexto lugar, Deus valoriza o trabalho de todos, mas principalmente de quem trabalha nos bastidores. Glória a Deus, igreja. O apóstolo Paulo, do 22 ao 25, vai falar sobre os membros que parecem ser mais fracos, dos membros que parecem ser mais invisíveis. Mas o que seria desse corpo sem os membros que você não está vendo? O que seria do seu olho sem a córnea que ninguém está vendo? O que seria de você sem as terminações nervosas? O que seria de você sem o oxigênio que caminha na sua corrente sanguínea? Às vezes nós supervalorizamos o olho, mas o que é o olho sem a córnea? O que é a mão sem as terminações nervosas? E aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte, olha, que às vezes Deus vai honrar ainda mais aqueles que parecem menores e aqueles que estão no invisível e nos bastidores, para nivelar o nível de honra que todo o corpo recebe. Então, querido, se ninguém está vendo, tudo bem, quem precisa ver, está vendo, e é melhor a honra que Ele dá do que um aplauso vazio. É melhor ser honrado pelo Deus do que ser elogiado com palavras vagas, vãs. Então, graças a Deus, Deus não está vendo as pessoas não estão vendo a sua contribuição, Deus está vendo. As pessoas não estão vendo a sua fidelidade, Deus está vendo. O seu trabalho é invisível, é um trabalho de bastidor, Deus está vendo. Neste exato momento em que este culto está acontecendo, nós temos um ministério de intercessão que você não está vendo, mas que muitas decisões são tomadas porque tem gente orando, mas você não está vendo isso.
Nesse exato momento em que nós estamos aqui cultuando a Deus, tem pessoas que nós chamamos de holds, que estão atentos aos mínimos detalhes, estão servindo e conectando tudo para que tudo flua sem você ver. Mas o que seria de nós sem a intercessão? O que seria desse culto sem os holds? O que seria da banda de adoração sem os holds? Enquanto esse culto está acontecendo, tem uma equipe trabalhando na transmissão desse culto, numa sala escondida, numa sala que você não vê quem está lá dentro, e tem um monte de pessoas fazendo a equalização do som, subindo o vídeo, conectando o áudio com o vídeo, isso indo para a internet, e a gente não está vendo. E quantas vidas estão sendo alcançadas na internet e ninguém está vendo? Mas sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo está dizendo, Deus está vendo, e Ele vai honrar ainda mais essas pessoas, para nivelar o nível de honra, porque às vezes quem canta é mais honrado, às vezes quem prega é mais honrado, e esses que estão nos bastidores não. E aí eu quero te dar uma tarefa, para hoje ainda. Todo mundo que você encontrar por aí com um colete, todo mundo que você encontrar por aí que estiver servindo com um crachá, dê um abraço nessa pessoa e fala, olha, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque para você sentar nesse banco, alguém veio antes e limpou. Para você acessar a calçada da igreja, alguém chegou 6 horas da manhã e lavou a calçada da igreja ao redor da igreja, porque durante a noite de sábado, as pessoas se embriagam, urinam onde quer, defecam onde quer, e para que você chegasse e não tivesse nenhuma super resinha no caminho, tem pessoas que lavaram a calçada da igreja, voluntários, servos. Ontem, depois do dia da família, o dia inteiro no sítio, Jéssica veio para cá, junto com a equipe dela, e montaram o ministério infantil inteiro. Por quê? Porque ao longo dessa semana, nós tiramos tudo do ministério infantil para raspar o taco, para restaurar o taco. Ontem à noite, tinha gente aqui montando o ministério infantil inteiro, para que hoje o seu filho pudesse estar lá recebendo a palavra de Deus, um trabalho invisível. Nós precisamos honrar as pessoas, mas se não honrarmos, deixa eu te dizer, Deus vai te honrar. Deus está cuidando de você, Ele está vendo tudo o que você faz, Ele mesmo diz assim, olha, humilhem-se, porque sou eu que exalto. Eu humilho quem se auto-exalta, e eu exalto quem se humilha. Humilhe-se. Ninguém quer lavar o pé do outro. Se disponibilize você para lavar os pés. Olha para essa igreja e fala assim, pastor, quais são as áreas que ninguém quer atuar? Quais são os problemas que essa igreja tem que ninguém conseguiu resolver? Quais são as áreas de maior fragilidade? Eu estou à disposição para atuar nessa área. Ainda que ninguém veja, ainda que não tenha reconhecimento, ainda que não tenha glamour, conta comigo, e deixa eu te dizer, Deus vai te exaltar. Ele diz assim, olha, os primeiros serão os últimos, e eu vou fazer com que os últimos sejam os primeiros. Esse é o nosso Deus. A lógica dele é diferente da lógica desse mundo. Ele diz assim, ser fiel no pouco, e eu te colocarei sobre o muito. Às vezes você está aqui dizendo, Deus, eu quero muito, eu quero ser colocado no topo, eu quero exercer liderança, influência, e Ele está dizendo, mas querido, no pouco que eu te dei, você é infiel. Você está dizendo para mim, que quer ganhar X de salário, mas no salário que eu te dei, você é infiel. Como que você vai ser fiel no muito? Você está dizendo para mim que você quer ter X de autoridade, mas na pouca autoridade que eu te dei, você é infiel. Ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito, é Deus falando. Sétima coisa que eu aprendo nesse texto, você sabe que o corpo está saudável quando há empatia. 1 Coríntios 12, 26, quando um membro sofre, todos sofrem, quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Se vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Querido, já foi no hospital por causa de uma suspeita? Sei lá, aconteceu alguma coisa e você está com a suspeita que o coração não está funcionando bem. Aconteceu uma coisa e você está com uma suspeita que o seu intestino está com um problema. O que acontece quando o médico fala para você assim,
está tudo bem, eram só gases. Como que você fica? Fala a verdade. Feliz, porque o estômago está bem. Porque aquela dor no coração não era problema do coração, era só gases. O coração está bem, você fica feliz. Alguma vez você já foi no hospital e o médico falou assim: cara, você está com um problema na córnea, e você ficou feliz porque estava com um problema na córnea? Não. Mas por que a gente fica feliz quando um órgão está bem? Porque você sabe que se aquele órgão está bem, isso vai te fazer bem. Mas se aquele órgão está mal, aquilo vai te colocar numa situação muito complicada. A mesma coisa é o corpo de Cristo. Quando um irmão está doente, ele coloca todo o corpo em risco. Então quando ele está doente, agora eu foco a minha atenção nele. Eu me preocupo com ele, eu choro com ele, eu vou dar meu tempo para ele, eu vou tentar erguê-lo. Porque se ele não for erguido, ele coloca todo o corpo em risco. Mas se eu tenho um outro irmão que está muito bem, glória a Deus. Raquel, vamos testemunhar, porque agora vocês estão bem. Vinícius, vamos falar, porque agora vocês estão bem, e porque vocês estão bem, nós também ficamos bem. Porque vocês estão felizes, nós também estamos felizes. Porque o que aconteceu com vocês renovou a nossa fé, nos inspirou. Então a empatia, ela é um indício da saúde, da maturidade. Porque olha só, se eu tiver um pedaço de pão e uma pessoa tiver com fome lá fora, pode ser que se eu tiver com fome, eu como esse pão e não dou para ela. Tem gente aqui que esconde comida. Tem um monte de gente indo. Não era para se entregar assim. Às vezes aquele bombom esconde na bolsa. Lá na casa tem um lugar certo para guardar alguns tipos de alimento para ninguém ver. Mas é engraçado que se a minha esposa estiver com fome e eu tiver um pedaço de pão, eu vou repartir esse pão com ela. Porque eu sei que se ela não comer, ela vai ficar mal-humorada. Se ela ficar mal-humorada, toda a família fica em risco. É impressionante como o conceito da interdependência muda a nossa ação. Porque agora, se eu sei que você é importante para mim, então eu vou fazer de tudo para que todos estejam bem. Agora, se eu não me entendo como parte do corpo, se você está sofrendo, o problema é seu. Eu já tenho muita coisa para fazer. Querido, a cura dessa sociedade mal é a família espiritual. Quando a gente entende a família que Deus está formando, não precisa falar sobre racismo. Quando a gente entende o conceito de família espiritual, não precisa falar de desigualdade social. Quando a gente entende o conceito de família, não precisa nem falar sobre violência. O entendimento de família cura, é a cura dessa sociedade. Deus só formou duas instituições: a sua família biológica e a família espiritual que Ele está formando. Agora, eu e você vamos para o céu, não como família biológica, mas como família espiritual. E o que é a igreja? A igreja é a escola. A igreja é a interseção entre a biológica e a espiritual, porque é aqui que eu aprendo a morrer por gente que não tem meu sangue. É aqui que eu aprendo a perdoar pessoas que eu mal conheço. É aqui que eu aprendo a amar de maneira sacrificial. É aqui que eu aprendo como viver do jeito que eu vou viver para todos sempre. Porque eu e você não vamos para o céu com esse coração egoísta, individualista, vaidoso e orgulhoso que nós temos. Para ir para o céu tem que ter o padrão de Jesus, porque Ele era o unigênito e se transformou no primogênito. O primeiro fruto, Ele é o padrão, Ele é a régua. Por isso que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a continuação desse texto é: o bem daqueles que amam a Deus é se tornarem a imagem de Jesus. Agora, para aliviar para você a pressão, se tornar a imagem de Jesus tem a ver com fruto. E o fruto tem a ver não com o que você gera, mas com o que o Espírito Santo gera em você. Por isso que Paulo vai fechar aqui no verso 31 dizendo o seguinte: busquem com dedicação os melhores dons. E agora eu passo a mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Eu quero grifar a palavra caminho,
Porque o versículo 31 é a introdução do capítulo 13. Se você já foi em algum casamento na sua vida, você sabe o que está escrito em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 fala do amor. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, vai falar do amor. Só que alguns cristãos pensam que o amor é maior do que todos os dons. Só que Paulo vai falar, eu vou mostrar para vocês um caminho, porque o amor não é dom, o amor é fruto. Alguns teólogos dizem que quem ama tem liberdade de fazer qualquer coisa. Quem ama tem autonomia para fazer qualquer coisa na vida, sabe por quê? Porque quem ama nunca vai colocar em risco o seu irmão. Porque quem ama nunca vai ferir, ou nunca vai manchar, ou nunca vai matar a imagem do seu irmão. Quem ama, protege. Quem ama, cuida. Quem ama, se sacrifica. Quem ama, reparte. Por isso que Paulo vai falar, eu vou ensinar para vocês o caminho mais excelente, porque se vocês têm amor, agora o dom da palavra vai ser um dom que vai cuidar, que vai ser usado para abençoar, e não para tirar proveito das pessoas. Porque se vocês têm amor, então o dom de cantar, o dom de tocar um instrumento, não vai ser usado mais para benefício próprio, mas para edificação do corpo de Cristo. Porque se vocês têm amor, todo o recurso financeiro que eu dei, não vai ser usado para garantir o futuro, trazer estabilidade e segurança, mas vai ser usado para cuidar dos irmãos. Por isso esse é o caminho mais excelente. O apóstolo Paulo é testemunho disso, porque ele diz o quê? Quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, falava como menino, mas agora que eu cresci, eu falo como homem, eu me comporto como homem. E sabe qual é a diferença do Paulo menino e do Paulo maduro? Sabe qual é a diferença do Paulo imaturo para o Paulo maduro? 1 Coríntios 13, o caminho mais excelente, ele aprendeu a amar. E aí quando o amor, já não há mais egoísmo. Quando o amor, já não há mais individualismo. Quando o amor, não há mais um pensamento excêntrico. Quando há amor, a entrega, a sacrifício, a disponibilidade, a generosidade. O caminho mais excelente para a PIBBH é o amor. Porque dons nós temos, muitos dons. Poderia começar a citar aqui o seu dom, o seu dom, o seu dom, o seu dom, dom nós temos. Conhecer a palavra nós conhecemos. Mas eu não sei se nós amamos como deveríamos amar. Eu ainda não sei se o nosso amor é via de mão dupla ou se ele é um amor via de mão única como amor bíblico. Eu ainda estou na dúvida se nós amamos um ao outro pelo que vamos receber, pelo que o outro vai dar, ou se já é um amor de total entrega. Eu ainda tenho dúvida se nos nossos casamentos o amor é esse amor sacrificial ou esse amor de contrapartida. Eu faço se você fizer, eu te dou se você me dá, eu cuido se você cuidar, eu falo assim se você falar. Eu tenho dificuldade de ver esse amor na relação entre os pais e filhos. Eu estou com dificuldade de ver esse amor entre nós. Mas o amor não é dom, o amor é fruto. Obras da carne é o que eu gero. E se eu fosse gerar alguma coisa aqui, eu ia gerar obras da carne. Egoísmo, individualismo. Mas eu posso fechar os meus olhos nessa manhã e falar assim: Espírito Santo de Deus, gera o teu fruto em mim, porque ele é completo, é paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, ele é completo. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a pedir ao Espírito Santo que faça por você nessa manhã aquilo que só ele pode fazer. Deus, muito obrigado pela tua palavra pregada.
porque a Tua palavra vem hoje ao encontro do nosso coração para nos ensinar sobre fidelidade ao Senhor, para nos ensinar, Deus, sobre lealdade ao Senhor, para que nós não usemos a graça contra a graça, a misericórdia contra o Deus misericordioso, os dons contra o Deus que nos deu essas dádivas. Nós não precisamos, essa é a verdade, o Senhor já nos deu segurança, proteção, provisão, vida. Nós podemos tomar a decisão de servir o nosso próximo, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis, leais ao Senhor. Gera o Teu fruto em nós nessa manhã, o amor, a paz, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria. Gera Teu fruto em nós, Pai. E nos dê os dons, para que nós possamos usá-los agora com a motivação certa, para a edificação do corpo de Cristo. E que a PIBBH cresça sendo uma igreja saudável e uma igreja relevante. Uma igreja que aponta para o Senhor e que leva pessoas a se entregarem a Ti. Obrigado, Jesus, por tudo que nós vivemos nessa manhã. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...